Olá pessoal, vamos falar hoje sobre o controle difuso de constitucionalidade. Não está expressamente previsto na nossa Constituição, mas está subentendido, né? Principalmente pelo artigo 97, que afirma, a chamada cláusula de reserva de plenário. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. É a chamada cláusula full bench, ou de reserva de plenário. Então, no sistema difuso, também chamado por via de exceção ou incidental, qualquer juiz ou tribunal pode deixar de aplicar uma lei no caso concreto por entendê-la inconstitucional. Mas no caso dos tribunais, como a gente já viu na reserva de plenário, o incidente de inconstitucionalidade que aparece como questão eventual incidental no processo é remetido para o pleno ou para o órgão especial para ser decidido. Retornando esse incidente para o órgão colegiado fracionário, aí então é decidida a demanda. Então, o chamado modelo aberto, difuso ou incidental ou por via de exceção foi introduzido no Brasil na Constituição, a primeira Constituição Republicana de 1891, sob inspiração do direito norte-americano. Como falamos, a inconstitucionalidade surge como questão incidental no processo, pode ser decidida por qualquer juiz ou tribunal, não existe uma ação específica, ou seja, a inconstitucionalidade ela pode ser arguída tanto em sede de mandado de segurança, como ação civil pública, como ação popular ou mesmo habeas corpus. Então, o incidente de inconstitucionalidade pode ser suscitado em qualquer dessas ações. Não existe uma ação específica para a declaração de inconstitucionalidade ou reconhecimento da constitucionalidade, porque senão aí teríamos o controle concentrado. A eficácia dessa decisão é entre as partes ou interpartes. Mas nós vamos ver que o Supremo Tribunal Federal tem entendido que em algumas ações, notadamente no recurso extraordinário, em que há o reconhecimento da repercussão geral, essa eficácia pode se estender para todos. Você tem aquela decisão, ela tem eficácia erga omnes no sentido de ser oponível contra todos, mas ela não tem efeito vinculante para os demais órgãos e para o Poder Judiciário. Mas, em algumas decisões, o Supremo tem admitido a expansão dessa eficácia no âmbito do recurso extraordinário. Via de regra, a eficácia retroativa, ou seja, declara-se a nulidade da lei, no caso concreto, a eficácia, então, ex tunc, para trás. Bom, em relação à eficácia ex tunc, pode o Supremo Tribunal ou mesmo os tribunais de justiça modelarem essa eficácia para que ela tenha efeitos pro futuro ou no momento posterior decidido pelo tribunal. Foi o que aconteceu, por exemplo, na lei local que fixou em 11 o número de vereadores, com a população baixa de um pouco mais de 2.600 habitantes, que comportaria, pelas regras do artigo 56 da Constituição, pelo artigo 26 da Constituição, comportaria apenas 9 representantes na Câmara de Vereadores. Então, pelo princípio da segurança jurídica, o Supremo entendeu que a declaração de nulidade com seus efeitos ex tunc resultaria em grave ameaça ao sistema legislativo vigente, então fez com que essa decisão tivesse efeitos para a próxima legislatura, não atingisse a legislatura atual. Ok? Bom, e essa modulação ela tem por base o artigo 27 da Lei 9868 de 99. Então, a Lei 9869 de 1999, que é a lei que cuida da ação direta de inconstitucionalidade, da ação declaratória e a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ele pode se aplicar esse artigo 27 também ao controle difuso, conforme já decidiu o Supremo,
para modular os efeitos, ou seja, para que o efeito daquela decisão seja pró-futuro, ou em outro momento. Então aqui a gente revisando, né, todo o conjunto da obra, os tipos de controle, né? Norma legal e infralegal em confronto com a Constituição antiga, né? Ela pode ocorrer no controle de constitucionalidade, né, apenas difuso, né? Um exame material e formal, ou seja, uma lei anterior à Constituição que é confrontada com a Constituição da sua época, somente no controle difuso de constitucionalidade. Não é? Bom, as normas legais infraconstitucionais antigas, em face da Constituição presente, isso pode ser feito por qualquer juiz ou tribunal no controle difuso e no controle concentrado apenas em sede de ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Aqui o exame de compatibilidade é apenas material, pois se era um decreto-lei, uma lei complementar, uma lei ordinária, não interessa. Interessa como é que a Constituição trata esses assuntos hoje. Então, se houver compatibilidade material, eu vou recepcionar essa norma ou como lei complementar ou como lei ordinária, dependendo da matéria que ela versa. Ok? Muito bem. Cláusula de reserva. Aplicação da cláusula de reserva à recepção de norma anterior à Constituição de 88. Veja que a cláusula de reserva, ela surge inicialmente como um instituto destinado ao controle difuso, mas ele é aplicável também às declarações de constitucionalidade e controle abstrato ou concentrado. No caso da ADPF, em que você analisa a recepção ou não recepção daquela norma, a necessidade de aplicação, né, da cláusula de reserva de plenário, bom, o Supremo admitiu a repercussão geral desse tema, da aplicação do artigo 97, né, e a aplicação da súmula vinculante 10, que afirma que viola a cláusula de reserva de plenário a decisão de órgão infracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade da lei, ou seja, não diga, essa lei é inconstitucional, deixa de aplicar aquela norma no caso concreto. Então, isso também viola agora. Isso se aplica à recepção ou não recepção? Não é? Bom, isso ainda não foi decidido pelo Supremo, não firmou. A tendência é que seja aplicado também na parte de recepção ou não recepção. Não é? Apresenta repercussão geral, recurso extraordinário que verse sobre a existência, observância da regra constitucional de reserva de plenário, quando for o caso de negar-se a aplicação de norma anterior à Constituição. Há aqueles que defendem que não, porque, na verdade, você não está declarando a inconstitucionalidade. Você está simplesmente recepcionando ou não aquela norma. Então, a princípio, não haveria necessidade de observância da cláusula de reserva do plenário, mas essa é uma questão ainda em aberto. Okay? Bom, o recurso extraordinário é um dos mais importantes instrumentos do controle difuso de constitucionalidade, porque é previsto expressamente na competência recursal do Supremo, no inciso 3º do artigo 102. Então, admitido o extraordinário no Supremo quando contrariar dispositivo da Constituição, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, né, quando a decisão recorrida, julgar válido lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, ou julgar válida a lei local contestada em face de lei federal, porque aqui nós temos o chamado conflito federativo. Então, conflito federativo, quando há conflito de normas de diferentes entes federados, via de regra o Supremo vai decidir isso aqui, né? E o recurso extraordinário tem uma série de requisitos para ser admitido, né? Que é, por exemplo, a repercussão geral das questões constitucionais, né, discutidas no caso, e que somente poderá ser recusada pela manifestação de 2/3. Veja bem, não é para admitir a repercussão, né, geral, mas para recusar, não é? Para recusar a repercussão geral, para a admissibilidade do recurso, ela tem que ser manifestada por 2/3 dos membros do tribunal, ou seja, 8 ministros. Né? Maioria absoluta seriam 6 ministros, o total de 11, então 2/3 seriam 8 ministros pela recusa da repercussão geral. Então, a regra é a admissão da repercussão geral ou do recurso extraordinário, a não ser que, como falamos, 2/3 recusem. Pode
recusar o extraordinário para manifestação. Fique atento. O requisito de 2/3 é para recusa e não para admissão. Ok? Outra coisa que deve ser observada no recurso extraordinário é o pré-questionamento. Né? Pré-questionamento. O que é isso? Pré-questionamento da questão constitucional tratada, né, no tribunal acuó, ou seja, no tribunal anterior, o tribunal que julgou a ação contra a qual foi interposto o extraordinário. Então, se essa questão não estiver questionada, não tiver sido questionada pelo tribunal acuó, né, o STF não admitirá o extraordinário, porque não houve pré-questionamento. Ele não pode ser suscitado somente no tribunal ad quem, ou seja, no tribunal de destino, no Supremo. Ok? É o que diz a súmula 282 do STF. É inadmissível o extraordinário quando não ventilada na decisão recorrida a questão federal suscitada. Ok? Bom, uma outra súmula 356. O ponto omisso da decisão sobre o qual não foram opostos os declaratórios não pode ser objeto de recurso extraordinário por faltar o requisito do pré-questionamento, ou seja, a decisão foi omissa com relação à questão federal ou constitucional ali tratada. Não é? Então, se esse ponto omisso não foi objeto de embargos para esclarecimento, lembrando que os embargos de declaração existem para corrigir omissão, obscuridade ou contradição da decisão embargada, não pode ser objeto do extraordinário, porque não houve, né, a oposição dos aclaratórios justamente para trazer à tona a questão que deveria ter sido pré-questionada, a questão de mérito. Okay? A suspensão de norma pelo Senado, o artigo 52, inciso 10º, né, afirma que compete privativamente ao Senado Federal suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo Tribunal Federal declara inconstitucional uma lei no caso concreto, porque no caso concentrado, em abstrato ou por via de ação, a inconstitucionalidade ela já nasce com efeitos erga omnes e vinculante para os demais órgãos do Poder Judiciário e administração pública federal, estadual, distrital e municipal, administração direta e indireta. Então não haveria necessidade do Senado Federal suspender a execução. Isso aqui só vale para o controle incidental, mas como eu já falei mais de uma vez, né, a tendência do Supremo é tornar esse inciso da Constituição meramente declaratório de uma inconstitucionalidade tomada pelo Supremo, por exemplo, em recurso extraordinário, com a repercussão geral reconhecida, né, o Senado apenas daria publicidade à decisão do Supremo e não haveria necessidade de suspensão da execução da lei, porque a decisão do STF no extraordinário já teria esse efeito. Então, nós vamos ver alguns casos que isso ocorreu já. Né? Então, por exemplo, no julgamento do MI 460, né, torna-se evidente que não assiste ao particular qualquer parcela de direito público subjetivo à edição por esse órgão do Poder Legislativo da resolução a que se refere o artigo 52, 10º. Significa dizer o seguinte: o Senado não está obrigado a editar a resolução, mas se o fizer, deve fazer nos exatos termos decididos pelo Supremo. O que quer dizer isso? Se o Supremo declarou parcialmente inconstitucional a norma, não pode vir o Senado e editar uma resolução dizendo que a norma toda está suspensa. Só poderá suspender a execução daquela parte declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Ok? Como eu falei para vocês, um exemplo de efeito erga omnes e vinculante em declaração incidental, quando o Supremo se deparou com a questão do amianto crisotila, não é? E declarou inconstitucional uma lei do Estado do Rio de Janeiro, não é? Que dispunha sobre a progressiva substituição do asbesto amianto no âmbito do Estado. E o Supremo disse que não, a tolerância ao uso do amianto não protege adequado e suficientemente os direitos fundamentais à saúde e ao meio ambiente. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente,
com declaração incidental do artigo 2 da Lei 9055 de 95. Então, veja bem, né? Ele declarou numa ação direta de inconstitucionalidade de uma lei estadual, declarou improcedente, mas declarou incidentalmente um dispositivo de uma lei federal, que tolerava o uso do amianto ainda, a qual se atribuem efeitos vinculantes erga omnes. Então veja, para que serviria aqui o inciso 10 do artigo 52 da Constituição, a resolução do Senado? Apenas para dar publicidade, porque o Supremo já falou que a decisão tomada aqui no extraordinário já foi atribuída. Efeito vinculante erga omnes. Então essa é a tendência atual da jurisprudência do STF. Okay? O outro exemplo, a súmula vinculante 26. Para efeito de progressão de regime no cumprimento da pena por regime hediondo, por crime hediondo, o juiz da execução observará a inconstitucionalidade do lei do artigo 2º da Lei de Crimes Hediondos. O que dizia o artigo 2º da Lei de Crimes Hediondos? Assassinato qualificado, homicídio, tráfico de droga. Olha, esses crimes o sujeito não tem direito à progressão de regime. Passar do regime fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto, não tem direito. Aí o Supremo falou, olha, isso fere o princípio da individualização da pena. Então é obrigatório que o juiz faça a análise do caso concreto, se preciso, inclusive, com exame criminológico, para ver se aquele detento faz jus ou não ao Instituto da Progressão de Regime. Okay? Isso foi adotado pelo Supremo no julgamento de um habeas corpus contra uma decisão do juiz do Acre que havia negado a progressão de regime a um detento condenado por crime hediondo. E o pior é que ele usou a súmula vinculante como fundamento. Súmula vinculante que só foi editada depois da decisão judicial do magistrado acreano. Olha o absurdo. Né? Então, tomou-se a reclamação 4335 Acre, julgada pelo ministro Marco Aurélio. A reclamação foi conhecida com base em desrespeito por parte do juiz de primeiro grau da súmula vinculante 26, que só veio a ser editada posteriormente ao julgamento do magistrado. E ensejou o efeito ultra partes da declaração de inconstitucionalidade, né, nesse HC. HC 82959 São Paulo, em que o Supremo declarou a inconstitucionalidade do artigo 2 da Lei de Crimes Hediondos. Deu um efeito erga omnes, vinculante, e ainda utilizou para desfazer a decisão do juiz de primeiro grau, sendo que a súmula foi editada depois. É uma das aberrações do nosso STF. Bom, fazer algumas questõezinhas aqui sobre controle difuso. VUNESP, advogado, 2021, viola a cláusula de reserva de plenário, lembra lá do artigo 97, a decisão de órgão fracionário de tribunal, que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, afasta a sua incidência no todo ou em parte, ok? Até aqui é a súmula 10, vinculante 10 do Supremo. Continuamos. Mesmo quando já houver pronunciamento do plenário ou órgão especial sobre a questão. Aí é que está o erro. Se houver pronunciamento do tribunal ou do respectivo órgão especial pela inconstitucionalidade, eu não preciso observar a regra de plenário. Essa é uma das exceções. Se o próprio pleno daquele tribunal já declarou inconstitucional, para que eu preciso submeter novamente um incidente de inconstitucionalidade? Então, nesse caso, a cláusula de reserva de plenário fica afastada. Ah, Jean, mas e se o plenário do tribunal declarou a constitucionalidade? Aí, logicamente, ele vai ter que submeter. Porque a cláusula de reserva de plenário ela só funciona se o órgão fracionário for declarar a inconstitucionalidade da norma. E se o órgão fracionário declarar a inconstitucionalidade, e se o órgão geral, o órgão pleno ou especial declarar a inconstitucionalidade, e o órgão parcial ou fracionário ou fragmentário declarar a constitucionalidade da norma, ele estará afrontando uma decisão daquele tribunal, o que enseja
a interposição de reclamação, que o novo Código de Processo Civil estendeu para todos os tribunais. Lembra que a reclamação constitucional ela só estava prevista na Constituição para o Supremo, o Superior Tribunal de Justiça e para o Tribunal Superior do Trabalho, artigo 114. O Código de Processo Civil de 2015 estendeu a reclamação para todos os tribunais. Okay? Então lembra, se já houver pronunciamento do órgão especial do Tribunal Pleno, não necessariamente você tem que observar a cláusula de reserva de plenário e nem a súmula vinculante 10. Juiz Estadual, TJ São Paulo. Conforme decidido pelo Supremo no julgamento da reclamação 4345/Acre, na declaração de inconstitucionalidade de lei em sede de controle difuso, os efeitos da decisão podem gerar efeitos gerais, ultrapartes, assemelhados a um caráter vinculante. Exatamente. É a chamada abstrativização do controle difuso de constitucionalidade que nós comentamos aqui. Mais uma, juiz federal do TRF, 5ª Região. No controle difuso, a atribuição de efeitos prospectivos, ou seja, pró futuro, à declaração de inconstitucionalidade é proibida pelo STF. Não. Lembra que apesar do artigo 27 da Lei 9868 de 99 prever a modulação dos efeitos temporais da declaração de inconstitucionalidade para as ações, o Supremo tem utilizado esse artigo 27 também, também para a declaração de inconstitucionalidade no caso concreto, ok? 9868 de 1999, ok? Auditor interno de Minas Gerais, Auditoria Geral, CESP. Os tribunais somente podem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público pelo voto unânime de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial. Cuidado, não é voto unânime, é da maioria absoluta, que é o que prevê lá o artigo 97 da Constituição Federal. Okay? Advogado, IEMA, CESP também. A existência de normas de reprodução obrigatória nas constituições estaduais possibilita a interposição de recurso extraordinário para o Supremo. Isso é interessante, tem aparecido bastante na prova. Ou seja, se eu tenho uma norma da Constituição Estadual que é de observância obrigatória da Constituição Federal, por exemplo, iniciativa do chefe do Poder Executivo para legislar sobre regime jurídico dos servidores. Se há uma ação direta de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça local contra uma lei local que viola essa norma da Constituição regional, mas que é de reprodução obrigatória da Constituição Federal, eu posso interpor o recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal se a decisão daquela ADIM for denegada, porque se trata de uma norma de reprodução obrigatória. E mais, nós vamos ver no estudo da ação direta de inconstitucionalidade que eu posso realizar o controle de norma municipal em face da Constituição Federal no Tribunal de Justiça se a norma violada for de reprodução obrigatória da Constituição Federal também. Ok? Então está certa a questão. Auditor Fiscal Petrolina, 2011. Na inconstitucionalidade em concreto, proferida em última instância pelo STF, por maioria, há entendimento naquela corte conducente a concluir que tal decisão gera eficácia erga omnes, independente da suspensão da eficácia da norma. Lembra? Pelo Senado, artigo 52, 10. Então, há entendimento naquela corte conducente a concluir que tal decisão gera eficácia erga omnes. Foi o que nós vimos agora na ação do amianto crisotila, também na declaração lá da reclamação, a 4235 no Acre, em relação ao habeas corpus que declarou inconstitucional o artigo 2º da Lei de Crimes Hediondos, que também teve a eficácia erga omnes e vinculante. Ok? Aqui, mais uma. É a ADI 3406 e 3470, que tratou do amianto crisotila. Próximo bloco, nós vamos tratar da ação direta de inconstitucionalidade.